Algum tempo atrás, havia um lendário assassino chamado Taro Sakamoto. Todo gangster tinha medo dele e todo assassino queria ser como ele. Mas um dia, ele se apaixonou por uma garota, deixou seu trabalho de assassino, casou-se com ela e tiveram uma filha. Ele engordou bastante e agora trabalha em sua pequena loja. Um dia, um garoto chega à loja procurando por Sakamoto. Sakamoto estava observando uma criança que frequentemente visitava sua loja. De repente, uma garrafa de tinta cai da mochila da criança, sujando a calça branca de um homem. O homem fica furioso e pega a criança, prestes a socá-la, mas Sakamoto segura sua mão e, em seguida, pensa em enfiar um lápis no pescoço do homem para matá-lo. Na verdade, ele não o mata, apenas pensa em fazer isso, e o homem sai da loja. O garoto que estava procurando por Sakamoto viu tudo isso. Ele sabe que Sakamoto estava pensando em matar o homem com um lápis. Esse garoto também é um assassino chamado Shin, e é conhecido como psíquico porque pode ler mentes. Sakamoto agora pensa em dar um tapa nele, o que assusta Shin, que diz: "Eu sou Shin", e costumava trabalhar sob suas ordens. Os dois saem e se sentam do lado de fora. Shin diz: "Então, você realmente começou a trabalhar em uma pequena loja. Queria que Sakamoto voltasse ao seu antigo trabalho." Sakamoto pensa consigo mesmo: "Meus dias de assassino acabaram." Ao ouvir isso, Shin diz: "Você costumava ser um lendário assassino. Todo gangster tinha medo de você. Como você pode deixar tudo isso?" Sakamoto não responde e começa a comer seus noodles. Shin comenta o quanto ele engordou, dizendo que é difícil reconhecê-lo, e então começa a acender seu cigarro, mas Sakamoto rapidamente corta seu cigarro, pois havia uma placa de proibido fumar ali. Ao ver a velocidade de Sakamoto, Shin percebe que, embora ele tenha engordado, ainda é tão perigoso quanto antes e poderia matá-lo se quisesse. Nesse momento, um entregador chega com algumas mercadorias para Sakamoto e precisa de sua ajuda. Shin pensa que talvez Sakamoto ainda esteja trabalhando como assassino e apenas fingindo ser um homem comum, mas não era nada disso. O entregador precisava da ajuda de Sakamoto para cortar uma árvore. Sakamoto costumava ajudar as pessoas da cidade com pequenos trabalhos, e todos, desde crianças até idosos, gostavam dele. Ao ver um assassino tão grande fazendo esses trabalhos simples, Shin fica irritado e diz que perdeu o respeito por Sakamoto. Depois disso, Shin se senta em seu carro e pensa que está vendo Sakamoto pela primeira vez em 5 anos, mas ele ainda é incrível. Mesmo com o corpo gordo, sua aura não diminuiu e deseja poder trabalhar com ele novamente. Nesse momento, Shin recebe uma ligação de seu chefe que pergunta se ele conseguiu convencer Sakamoto a voltar ao trabalho. Shin responde que não, e seu chefe diz: "Então mate-o. Se alguém deixa nossa gangue, nós o eliminamos. Essa é a regra do nosso mundo. E se você não puder fazer isso, enviarei outra pessoa." Shin foi enviado para matar Sakamoto, mas ele é um grande fã dele e não quer fazer isso. Depois de pensar bastante, Shin percebe que não tem outra opção. Se ele não matar Sakamoto, outra pessoa o fará. Então, se Sakamoto deve morrer, que seja pelas suas mãos. Na manhã seguinte, Shin volta à loja de Sakamoto, onde a esposa de Sakamoto diz: "Você não veio ontem também?" Shin não responde, e entra na loja com um silenciador em sua arma. Shin diz a Sakamoto que está deixando a cidade hoje e veio se despedir. Em seguida, ele atira em Sakamoto, mas Sakamoto cospe seu doce, que desvia a bala. Depois, ele joga um sorvete em Shin e desaparece na frente dele. Shin não consegue ler a mente de Sakamoto. Com a atenção de Shin distraída, Sakamoto se aproxima por trás e dá um chute forte em seu rosto, fazendo Shin cair longe. Shin pensa que não sabe o que estava pensando ao tentar lutar contra Sakamoto e desmaia. Quando Shin acorda, ele está na casa de Sakamoto, que fica no andar de cima da loja. Shin é convidado para jantar com a família de Sakamoto e não entende por que Sakamoto o trouxe para sua casa. Ele pensa que talvez a comida esteja envenenada, mas não sente nenhum efeito. Quando Shin come, acha a comida deliciosa, talvez porque não comia comida caseira há muito tempo. Sakamoto teve a mesma reação na primeira vez. Shin percebe que essas pequenas felicidades são o motivo pelo qual Sakamoto deixou seu trabalho. Após o jantar, Shin agradece a Sakamoto pela comida e se prepara para sair. Sakamoto mostra a ele uma placa que diz: "Obrigado, volte sempre." Shin retorna à sua gangue, onde seu chefe o repreende por não ter matado Sakamoto. Shin, de cabeça baixa, diz ao chefe que Sakamoto está muito feliz com sua família e pede para deixá-lo viver. Todos riem ao ouvir isso.
O chefe diz que Sakamoto quebrou as regras do mundo deles e abandonou suas responsabilidades, então eles devem matá-lo. Shin então diz que morrerá no lugar de Sakamoto, mas pede para deixá-lo viver. O chefe concorda, dizendo que se Shin morrer, eles deixarão Sakamoto em paz. Mas pensa consigo mesmo que Shin é muito ingênuo. Por que eu deveria ouvir ele? Shin ouve o que ele tem a dizer e, em vez disso, aponta a arma para ele, o que leva a uma briga entre eles. Enquanto isso, Sakamoto estava sentado em sua loja ouvindo tudo isso. Então, ele aperta um botão, revelando um monte de armas escondidas em sua loja. Sakamoto pega apenas uma arma de choque e sai. Shin, de alguma forma, ainda estava vivo porque ele podia ler a mente das pessoas ao seu redor, o que facilitava para ele se esconder. Um homem até atira um bazuca nele, mas Shin ainda consegue sobreviver. O chefe diz a todos para se aproximarem dele, mas não muito, pois ele pode ler suas mentes. As balas de Shin acabaram e 3 pessoas o cercam. Eles estavam prestes a matá-lo, mas Sakamoto aparece por trás e os eletrocuta com a arma de choque. Ao ver Sakamoto, tanto Shin quanto seu chefe ficam surpresos. Eles agora avançam para matar Sakamoto, mas ele, que trouxe apenas 2 hashes, começa a derrotar as pessoas com eles. Ele até pega balas em movimento com os hashes e começa a derrotar todos com uma velocidade incrível. Embora fosse gordo, ele era extremamente forte. O chefe ordena que seus homens atirem nele, mas Sakamoto desvia de todas as balas e corta suas armas. Ele derrota tanto os capangas quanto o chefe. Ao ver isso, Shin percebe que ele ainda é uma lenda viva. Ele pergunta a Sakamoto como ele sabia que Shin estava lá. Sakamoto então revela que, quando Shin estava inconsciente, ele colocou um rastreador na arma de Shin. Shin agora diz que, conforme prometido, ele deixará esta cidade hoje. Mas Sakamoto lhe dá um uniforme da loja e diz que ele receberá um salário por hora, além de pagamento extra por horas extras. Ou seja, Sakamoto estava oferecendo a Shin um emprego em sua loja, e ele aceita. No dia seguinte, Shin começa a trabalhar com Sakamoto na loja. E percebe que Sakamoto estava esvaziando todas as tigelas de lamen. Com seu poder de ler mentes, Shin conseguia dar aos clientes os produtos certos, e tanto a esposa quanto a filha de Sakamoto gostavam muito dele. A criança até o convida para brincar lá fora, mas Shin diz que seu turno ainda não acabou e que este trabalho é muito melhor do que o anterior. A criança pergunta o que ele fazia antes, e Sakamoto pensa consigo mesmo que, se ele contar, terá que matá-lo. Shin então diz que ele trabalhava com limpeza antes, e o episódio termina aí. Então, amigos, quais perigos aguardam Sakamoto e Shin em suas vidas? Isso só saberemos no próximo episódio.